Olá pessoal, hoje vamos para nossa aula 6. Nosso assunto é cisalhamento transversal, certo? Até então a gente estudou flexão, né? Tensão de flexão, a tensão normal que surge numa seção transversal de uma viga carregada transversalmente, que está submetida a um momento fletor, certo? Essa viga carregada transversalmente, ela também, né, vai sofrer a ação de um esforço cortante, né? Como essa tensão ela vai surgir, né? O momento fletor vai gerar uma tensão normal e o esforço cortante vai gerar uma tensão de cisalhamento, né? Então, primeiro, né, a gente tem aqui a relação entre o momento fletor e o cisalhamento, tá? Que é essa aqui. O esforço cortante, né, que é a componente de cisalhamento, ela é a derivada do momento fletor, né? Como a gente viu, né, já anteriormente. E o que acontece? Quando esse esforço cortante ele é aplicado, né, sobre uma viga, sobre eixos, sobre o elemento estrutural que a gente vai analisar, certo? Ela vai gerar essa tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento, ela não é uniforme ao longo de toda a sua seção transversal. Então, assim como a tensão normal, ela também não era uniforme, ela variava. A tensão de cisalhamento também vai sofrer uma variação aqui nessa seção. Só que é o seguinte, a tensão de cisalhamento aqui, ó, percebam nessa figura, ela é maior na parte central da figura, né? Aqui a gente tem uma figura retangular, então essa parte central é justamente onde está passando o centroide da figura, né? Aquele eixo neutro. Então é exatamente nesse eixo neutro onde a gente vai ter uma tensão máxima. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for ver a fórmula da tensão de cisalhamento, certo? E ela é mínima aqui nessa extremidade, né? Então percebamos que é justamente o contrário da tensão normal, né? E aí, gente, o que acontece? Por causa dessa tensão, né, não uniforme, essa distribuição não uniforme, ela vai gerar essa deformação aqui na seção transversal, tá? Então, o esforço cortante gera essa deformação justamente por causa da tensão, da distribuição de tensão, cisalhamento, tá? Como é que vai ser essa tensão de cisalhamento? Sim, só voltando aqui para falar mais uma coisa. O que acontece aqui? Nesse ponto, né, nessa parte aqui, encostado nessa face exterior da viga, tanto superior quanto inferior, nós temos uma tensão de cisalhamento mínima por causa do elemento, né? Se a gente for analisar um elemento de tensão, certo? O que acontece? Quando existe a tensão de cisalhamento, necessariamente eu preciso ter essa tensão na outra face do elemento para garantir o equilíbrio. Essa face aqui superior, ela está livre, não ocorre cisalhamento nela porque ela está livre. Então o que está aqui imediatamente abaixo dela, que está encostadinho nela aqui, ó, não vai sofrer ação de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento ela vai aumentando, você vai tendo um incremento diferencial até chegar ao seu valor máximo, que é aqui no eixo neutro da figura, tá? Então, só para deixar isso claro, porque que a tensão é nula aqui nesse ponto, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a fórmula de cisalhamento. Então, a gente encontra a tensão de cisalhamento através desta fórmula aqui, tal, né, que é a tensão de cisalhamento, igual a VQ sobre IT. Vamos lá. O V é justamente o esforço cortante que está atuando naquela seção transversal, né, a força de cisalhamento. O I é o momento de inércia da seção transversal, tá? E aí a gente tem dois elementos novos aqui, o Q e o T, certo? Esse Q, ele é dado por esta fórmula aqui, ó.
a integral de y dA. E ela pode ser simplificada por y' vezes a'. Aí você vai me perguntar, o que é y' e a'? E até então eu não sei o que é isso. Pois bem, isso é um elemento novo que a gente vai estudar agora, né? A gente vai poder analisar nosso elemento a partir daí. É o seguinte, gente, nós temos aqui, certo? Uma vista tridimensional de um determinado elemento de área, tá? De uma determinada viga, né? A gente pegou aqui um pequeno elemento, tá? O que acontece, né? Aqui a gente tem toda a configuração de tensão desse elemento, né? A tensão normal. E aqui, ó, nessa face aqui embaixo, né? Como se a gente estivesse fazendo um corte, ó, veja aqui nessa vista lateral, a gente tem aqui a tensão de cisalhamento, tá? Essa tensão de cisalhamento é a mesma tensão que está ocorrendo aqui nessa seção aqui, tá bom? Então aqui nessa linha, né, a uma distância y', a gente tem justamente uma tensão de cisalhamento ao longo de toda a viga, tá? Então, ao longo de todo o comprimento da viga, a gente vai ter o valor dessa tensão de cisalhamento, tá? A essa distância numa determinada posição, certo? A gente vai ter uma tensão, tá? É o que acontece. Percebam o seguinte, aqui acima nós temos uma área, tá? Acima desse y', tá bom? Esse y' é justamente a distância que a gente vai ter do centroide dessa área aqui superior até o centroide da seção transversal, tá? E o A' é justamente o valor dessa área aqui, tá? Então, esse Q vai ser dado justamente por isso, né? A distância do centroide dessa área até o centroide da seção transversal toda, vezes o valor da nossa área, tá? E está faltando um elemento, o T. Como é que eu calculo esse T? E é esse T? Esse T é a largura da área da seção transversal do elemento. Eu não escolhi essa área aqui acima para fazer esse cálculo. Eu não quero saber qual a tensão é essa aqui. Então eu divido essa área aqui em duas, né? Essa área superior e essa área inferior. Então eu peguei essa areazinha menor para poder fazer o meu cálculo do Q. E aí, o T aqui é justamente a largura dessa área aqui, ó. Na distância que eu quero, né? Eu não quero uma distância y' aqui. Então, nessa posição eu tenho uma largura da viga. Então, o T é justamente a largura da seção transversal do elemento, tá? Então, dando continuidade, a gente vai ver aqui uma viga com seção transversal, né, retangular, para ficar um pouco mais simples de vocês perceberem, tá bom? É o seguinte, ó, primeira coisa, né, o cisalhamento, né, a tensão de cisalhamento, ela vai variar parabolicamente, como eu estava dizendo, ele vai variar. Então ela varia do zero aqui, cresce parabolicamente até um valor máximo aqui no meio, né, no centroide, no eixo neutro, e decresce até um valor nulo de novo, tá? Para exemplificar a questão lá do Q e do T, nós temos isso aqui, ó, essa figura aqui, tá? Então, se eu quiser saber qual é o valor do cisalhamento, né, da tensão de cisalhamento, num determinado ponto, a uma distância y do centroide, eu vou pegar a área acima dessa figura. Se fosse uma distância abaixo, eu também poderia pegar a área abaixo, tá? Então, eu poderia usar também a área abaixo. Para eu calcular o Q, eu vou multiplicar, ó, esse y', que é a distância do centroide dessa área superior até o centroide, né, até o eixo neutro da figura, vezes a área que eu estou utilizando, o valor dessa áreazinha aqui, tá bom? E o T, nesse caso, é justamente o valor da largura aqui da nossa viga, tá bom?
Então aqui a gente tem, ó, no eixo neutro, justamente a tensão de cisalhamento máxima ocorrendo na nossa viga. Então, pessoal, é isso, né? Fiquem atentos aos exemplos que vão aparecer aqui para vocês poderem entender um pouco melhor como isso funciona. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.